Um documentário inédito sobre o drama da falta de moradia. Nossos repórteres investigaram a fundo, ao longo de 3 meses, as condições de vida de quem não tem onde morar. Uma realidade que atinge 8 milhões de pessoas e que passa praticamente despercebida nas grandes cidades. Necessidade. Desejo. Conflito. Milhões de pessoas atrás do mesmo sonho. Morar. Olá, eu sou o rapper Dinaldinho, tenho 24 anos de carreira e fui convidado pela Record para mostrar para você um mundo diferente. A realidade desumana de mais de 35 milhões de pessoas no nosso continente. Gente que não pode contar com o mínimo. Uma água de torneira, banho quente, luz e esgoto. Uma multidão ameaçada. O Brasil não para de crescer. Já faz 10 anos. Hoje, de cada 4 brasileiros, 3 podem sonhar com a casa própria. Mas, enquanto a selva de pedra se alastra, uma legião de famílias é varrida para bem longe. E muitos ficam pelo caminho, sem um teto decente para viver. Rato? Nossa! Nathalie, fala aí o quartinho como era pequenininho, daquele que a gente morava antes de a mamãe vir pra cá. Pequenininho, né? Local até tem. O problema é o preço. O meu pagamento é de 700. Você vai pagar 600 de aluguel? Só sobra 100 para você pagar a água e a luz, ou então comprar alguma coisa para dentro de casa. Com crianças, a situação piora. É difícil. Você sabe que é difícil alugar uma casa com esse monte de criança, então tem que fazer o quê? Márcia tem 8 filhos em idade escolar. Meus filhos estão fora da escola, esse ano praticamente eles perderam. Sem opção, é como se as pessoas aos poucos fossem deixando de existir. Você vê seus filhos largados, sabe? Às vezes acordava de manhã, pedia o que comer, já não tinha. Uma angústia muito grande, né? Aquele amargo de ver a situação acochada, não ter para onde correr, não ter a quem recorrer. É uma sensação um pouco desesperadora, né? Porque a gente na hora não sabe o que vai fazer. Eu entrei em desespero, eu não sabia, fiquei procurando um lugar para eu ir, para morar. Eu não tinha mais condições de pagar o aluguel, eu fui para a rua. Nunca vivi uma situação assim, de dormir na rua. Para mim foi o fim do mundo, né? A dor tem endereço certo. Pobres, com pouco estudo, muitos filhos e que vieram atrás de uma vida melhor na cidade grande. Vou trabalhar, eu vou ter a casa, eu vou ter um carro, eu vou poder voltar para minha cidade de origem e ajudar os meus. Já são 8 milhões de famílias que, sem rumo, vagam pelas nossas metrópoles. Metade delas escolheu São Paulo. São números indecentes. Nenhum país será um grande país no mundo carregando um drama urbano que nem esse que nós temos. Gente que muitas vezes só encontra abrigo na pior forma de moradia urbana, o cortiço. De norte a sul do país, são milhares de moradias assim, coletivas, em casarões antigos. Meu nome é Lucas, tenho 22 anos, sou nascido e criado aqui no bairro da Bela Vista, no Bexiga. Meu nome é Arionete, trabalho em casa de família, tenho 48 anos, moro aqui
Eu me chamo Maria Aparecida, tenho 30 anos, sou filha de Dona Arionete, trabalho de chapeira e também moro aqui. Meu nome é Maico, tenho 20 anos, sou ajudante geral numa lanchonete, mas meu sonho mesmo era ser jogador de futebol. 20 famílias dividem o mesmo teto nesse casarão deteriorado. E dividem a intimidade também. Eu chego pra tomar banho, às vezes tem 2, 3 esperando, eu perco a escola, porque tem que esperar, não tem como ir sujo, entendeu? Acaba atrapalhando e muito às vezes. O varal também é coletivo, no final de semana lava uma pessoa, outro dia lava minha mãe, entendeu? Arionete vive no porão, úmido e escuro. Moro aqui não é porque eu gosto, e morar assim não é porque gosto. É falta de condição. Na verdade, eu não sei se outra pessoa ou quem tem uma classe média conseguiria suportar viver da forma como nós, humildes, vivemos. Se a vida da Andréia é difícil aqui dentro, imagina lá fora. Se você vai abrir uma conta no banco, tem preconceito. Se você vai arrumar um emprego, você vai deixar um currículo, tem preconceito. Porque não é uma casa independente, sabe que é um quarto e que nesse quarto para trás tem mais 10, 11, 12 quartos. Então sabe que é um quintal de cortiço. Andréia mora com 3 filhos. Os 2 mais velhos trabalham para ajudar nas despesas. A chance de vencer na vida pode vir dos pés de Lucas ou de Maico. E se uma hora a carreira de um deles estourar? Primeira coisa, eu tiraria minha mãe daqui, eu dava uma casa para ela. Com esta professora aconteceu o contrário. Ela nunca precisou morar num cortiço antes, até se aposentar. Eu me sinto muito mal, essa é a razão que eu não quero mostrar o meu rosto. Hoje, o diploma dela não vale nem para colocar na parede. E com a aposentadoria paga dívidas e cria os netos. É como se fosse tudo... que não tivesse dignidade, que fosse tudo marginal. E na realidade nem todos são. Eles que acham que nós somos diferentes deles. E por quê? Porque eu queria saber. Essa que tá, né? Por quê? Dona Sônia também já teve endereço nobre. Agora, vive sob um teto que pode desabar em cima de um chão de entulho que ela mesma assentou. Doente, o único ganha-pão vem dos doces que vende na porta do cortiço. Gosto de planta, animais. Eu gostaria de uma casinha, sabe aquela música? Eu queria ter na vida simplesmente um quintal de mato verde para plantar e para colher. Eu queria isso. Para plantar e para colher. Quanto mais tempo o prédio fica fechado, maior é o risco e mais precária a condição de vida. Mesmo com este casarão caindo aos pedaços, são 7 cômodos ocupados. Falta móveis, o fogão mal pega, a geladeira não funciona direito, a luz que tem é gato, não tem água. A gente vai na rua de trás arrumar água. Água que serve para tudo. A gente é como se fosse excluída da sociedade. As ruínas também servem de hospedagem provisória para moradores de rua e usuários de drogas. O que faz com que algumas famílias tenham que ficar assim, trancadas em casa. Viver num cortiço é uma condição tão degradante que os especialistas afirmam: é melhor morar numa favela. Porque na favela, pelo menos, as moradias são individuais e cada um tem sua própria água e sua luz. Esta aqui está encravada no centro da maior cidade da América Latina. Tem creche, área de lazer e campo de futebol. Nasceu às margens da estrada de ferro que passa na porta de casa. Por isso, cedo ou tarde eles vão ter que sair daqui. Mas para onde? Tem cidadãos que não conseguem mais se restabelecer. Perder a moradia, mesmo que ela seja provisória, é a maior preocupação dessas pessoas. Dá a impressão que você perdeu a dignidade, perde tudo. É um sofrimento. As crianças ficam agitadas, as mães, nós só choramos, nós ficamos desesperadas, né? Porque é um desespero.
Não consigo esquecer. Não consigo esquecer a cena do meu filho perguntando para mim, para amanhã, agora, o que vai ser da gente, onde a gente vai morar. Imóveis degradados, abandonados ou transformados em favelas, quase sempre tem um dono, que uma hora aparece para reclamar. Primeiro que o proprietário chama a primeira pessoa para te despejar é a polícia. É feio um pai de família passar por uma polícia escoltando, carregando os seus móveis, dizendo assim, ó, vai para um depósito. Se você não retirar, você vai perder. É muito humilhante. Eu saía, a polícia entrava e batia em todo mundo. O Estado, representado pela polícia, mostrou e deu demonstração para que ele está aí. Para acabar mesmo com o pobre. Ficamos no meio da rua, com criança pequena, sem ter canto para ficar, para tomar banho, para comer, sem nada. E aí eu me deparei com uma realidade totalmente cruel, com a selva de concreto que é a cidade de São Paulo. Em fevereiro, depois de um despejo, as famílias ficaram sem escolha, acampadas no meio da rua. Muito difícil porque eu ficava o dia inteiro atravessando a rua para levar eles no banheiro. É muito difícil, dá um desespero, não tem nem como explicar. É um desespero. A gente não dormia à noite, por causa que eu tinha medo, né, de ficar na rua. E às vezes o pessoal passava, xingava, às vezes outros achavam ruim. O ser humano, quando ele está na rua, ele só tem uma coisa que acompanha ele, que é a humilhação. Porque ele não é visto como ser humano. Eles pensam assim, são um monte de vândalo, são os desocupados, são vagabundos, são drogados, são pessoas à toa que não tem o que fazer. A família sem casa, a pessoa, o ser humano sem casa, ele não é nada, não é nada, ele não tem identidade. A moradia adequada é uma espécie de porta de entrada para os direitos humanos. Depois de 11 dias na rua, a situação ficou insustentável, de total abandono. Foi quando a prefeitura propôs o alojamento provisório. Em 2 meses eles iam resolver tudo, ia cadastrar as pessoas, só que até agora não fizeram isso. Já vai para 5 meses, né? Já vai para 5 meses que nós estamos aqui. Primeiro era um espaço coletivo. É um colchão do lado do outro. Então se você se enrolar para um lado, você já cai na cama do outro. Então fica um pouco complicado. Sem nenhuma privacidade, o salão ganhou paredes e portas. O critério de divisão foi o tamanho da família. E a medida, o número de pisos. Então aqui no caso é um casal. Só que a gente sabe que 5 pisinhos desse é pequeno. Mas para sustentar todas as famílias, nós temos que se apertar mais um pouco. E com todas as dificuldades que eles já estão cansados de conhecer. Esse banheiro aqui era para ser o dos homens, de tomar banho. Só que se ligar o chuveiro das mulheres e o dos homens ao mesmo tempo, a rede cai. O único banheiro que tem para nós tomar banho é o banheiro das mulheres. Sem contar que a água era para seguir direto para o esgoto. Infelizmente, a água do banheiro sai e vem por aqui. Eles falaram que aqui a água descia direto. Tinha o esgoto direitinho, mas aqui não tem. Eles não estão na rua, mas a sensação é a mesma. Jogaram nós aqui, abandonaram, não vem aqui fazer nada. O pessoal do lixo não recolhe o lixo. A falta do Estado faz com que eles mesmos procurem as soluções. A mais comum é ocupação, tomar posse de prédios fechados ou abandonados. É a primeira vez que estas imagens são exibidas na televisão. E revelam o desespero de quem está disposto a arriscar a própria vida em busca de proteção. Eles acham que não é digno fazer ocupação, que não é digno entrar
no imóvel dos outros, né? A gente entra porque está abandonado, porque ninguém procurou fazer nada ali. Então a gente não invade, a gente ocupa mesmo. Os movimentos populares, movimentos sociais organizados para a moradia, eles nada mais fazem do que gritar aquilo que é um direito deles. A moradia é um direito fundamental. Está previsto nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal. Mas o direito à propriedade também está previsto na lei. E neste caso, qual é o direito mais importante? Os dois direitos são direitos consagrados na nossa Constituição e o direito de propriedade não é um direito absoluto. A propriedade, ela tem que cumprir uma função social. Eu acho que é perfeitamente possível. E tomara que os prédios desocupados do centro de São Paulo, da administração pública, possam ser ocupados pela população de baixa renda, que não tem onde morar. O edifício Prestes Maia é a maior ocupação da América Latina. Mais de 1.000 pessoas vivem aqui, bem no coração da cidade. Cada família tem seu próprio cômodo, mas banheiro e lavanderia são coletivos. O prédio ficou abandonado durante 20 anos e tem de dívida com a prefeitura quase 4 milhões de reais em impostos. Tem 21 andares e poderia ser desapropriado e transformado em habitação popular. Você tem na sua casa, você tem tudo, né? O resto você vai conseguindo aos poucos. O sonho dos moradores do edifício Prestes Maia não é nenhum absurdo. A lei prevê que prédios abandonados há mais de 5 anos com dívidas podem sim ser desapropriados para função social. Mas ainda há outro inimigo, a burocracia. Este outro prédio também ficou fechado 20 anos. Depois disso, já foi ocupado 4 vezes. Saímos daí com uma ordem de reintegração, tá? Como somos um movimento legalista, a gente saiu pacificamente. Eu gostaria muito de poder registrar esse título, porque o cartório de registro de imóveis é cartório de registro, não é cartório de não registro. Em 15 dias nós resolvemos essa situação. Em 2006, a ONU visitou um local que virou um projeto de moradia popular. Só que 6 anos depois, as famílias ainda não foram atendidas. Essa cidade, você olha lá de cima assim, você vê um mar de possibilidades. É um mar de prédios vazios, sem função social da propriedade, fechados e que não tem nenhuma função social e com um monte de pessoas embaixo. Na região central de São Paulo, são mais de 400 imóveis fechados e abandonados. Então eu digo, São Paulo não precisa mais de construir casa. São Paulo já tem casas construídas. Só falta ter boa vontade e interesse de proporcionar a moradia para o trabalhador de baixa renda. Enquanto a população do centro das grandes cidades diminui, na periferia, certos bairros explodem. Lugar de pobre é lugar de terra barata. E terra barata é terra longe do comércio e do serviço, com péssimas condições de acessibilidade e mobilidade e longe dos empregos. Uma moradia no centro, você não precisa construir escola, você não precisa fazer saneamento básico, fazer infraestrutura, segurança e principalmente o trabalho que está muito próximo da moradia. Então isso acaba barateando o preço final da unidade quando você constrói ela no centro. A ideia é trazer pessoas para trabalharem no centro e depois podemos oferecer essas moradias que elas precisam para continuar próximos de onde trabalham. A ocupação cria uma urgência que mobiliza o Estado em busca de soluções. Os moradores deste prédio, também no centro, acabam de conquistar na justiça o direito de permanecer aqui por mais 2 anos. Quem não luta tá morto. Ou quem sabe mais luta melhor. Se eu não tivesse esse endereço aqui, eu não ia conseguir trabalhar. O endereço aqui me ajudou muito. O sorriso e a alegria de mãe e filha voltaram. Graças às 4 paredes de uma ocupação. Andréia foi vítima da violência do marido. Ele tirou minha maxilar do lugar só com tapa. Eu sou muito magrinha, né? E ele é muito grande. A mão dele só fez assim, pá! Ela saiu de casa, perdeu o emprego e ficou sem ter para onde ir.
foi quando o pai tomou a guarda dos filhos. Eu vou acabar com você. Se eu não acabar com a sua vida, eu vou te machucar onde mais dói. Assim que ela arrumou um novo emprego, foi obrigada pela justiça a dar pensão ao marido. Sem dinheiro para o aluguel, juntou-se a um dos movimentos de luta por moradia. Está nesse prédio desde o início da ocupação e só vai ter os filhos de volta quando tiveram lá. Mas por ter endereço fixo, já conseguiu um emprego melhor. E mais, entrou na faculdade de Direito. Mas assim, pra quebrar, falar assim, Andréia, você vai ser juíza. Vou. Eu vou ser juíza. Quem também sonha em pôr a vida em ordem, morando na ocupação, é Tassiana. Aos 21 anos, ela carrega a dor de uma vida inteira. 3 vezes por semana, atravessa a cidade numa viagem longa e cansativa para ver a filha em estado vegetativo. A menina de 3 anos foi vítima de erro médico logo depois que nasceu. E a mãe não pôde levá-la para casa. Que ela respira por aparelho, né? Um respirador, assim, uma cama para ela. E é o que eu não tenho, né? Porque um aparelho é caríssimo, 20 mil por aí. Tassiana perdeu a mãe, o pai tomou a casa dela e a madrasta a abandonou na porta da ocupação com um filho pequeno e outro na barriga. A história dela tinha tudo para ter um fim trágico, não fosse o Sidney. Assim, foi um anjo, sabe, que entrou na minha vida para me ajudar. Me ajudar a interagir com as pessoas, me ajudar com um monte de coisa. E sabia que eu tinha 2 filhos e a minha filha especial, que no caso são 3, e me aceitou mesmo assim. Pai não é aquele que faz, é aquele que cria, né? Para você ser pai de uma criança, precisa fazer. Basta o respeito, você respeita a criança vai te respeitar. A vitória temporária destes moradores enche de esperança outros tantos que vivem em ocupações espalhadas pelo país. O que me fortalece é saber que tem milhões e milhões de irmãos meus precisando do que eu precisei há 10 anos atrás, do direito à moradia. Enquanto uns ganham mais tempo, outros podem ter que sair a qualquer momento. É o caso das 237 famílias que vivem em frente à Estação da Luz, no centro de São Paulo. Os moradores ficaram aqui 5 anos, tempo suficiente para adquirir o direito à moradia. Só que a justiça preferiu devolver o prédio ao dono. Nós não queremos tomar o prédio do proprietário. Ele já poderia ter perdido, pelo valor de imposto que ele deve. Nós estamos reivindicando o nosso direito. É nosso direito. Nós não estamos tomando nada de ninguém. E o nosso direito só vem se a gente busca. Se a gente cruzar o braço, não vem. Manuel participou de todas as ocupações no centro de São Paulo nos últimos 10 anos. Resistiu à força policial em muitas ocasiões e carrega as marcas dos conflitos no corpo. Eu ocupei, resisti, construí e morei. Seu esforço foi recompensado. Hoje, vive com a família num apartamento de 29 metros quadrados que comprou de um programa habitacional. E hoje o meu papel, mesmo sendo atendido, é resgatar. É mostrar para as pessoas que nós temos condições, nós temos direito. Cabe aos movimentos populares ligados à habitação o papel ingrato, mas fundamental, de chamar a atenção para esse problema e de fazer valer os seus direitos. É na ocupação que essas pessoas aprendem, juntas, direitos e deveres. Eu lembro quando a gente entrou aqui, era uma torneira para o prédio inteiro, para todo mundo lavar louça, lavar roupa. Foi bastante difícil. Aos poucos a gente foi montando uma estrutura mínima e hoje em dia é essa família que a gente tem aqui. No começo é estranho, entendeu? Porque são coisas novas que vão aparecendo para você e com o tempo você vai acostumando. As famílias que aqui estão são todos trabalhadores de baixa renda.
ou com carteira assinada, ou na economia informal, sai de manhã na madrugada para ir vender o café, para ir vender o leite. O prédio Na Luz tem portão eletrônico, portaria 24 horas, câmeras de segurança e um coordenador por andar. A taxa de condomínio é de R$50. O regulamento foi feito pelos próprios moradores e evita desentendimentos e abusos. Aqui, por exemplo, é proibido o álcool e drogas. As crianças têm que ir para a escola e no fim de semana os adultos juntos cuidam do prédio. É assim que eles esperam convencer a sociedade de que são uma solução, não um problema. E essa ocupação prova que as famílias podem morar nas áreas urbanizadas, que não tem que tirar a família do centro para construir na periferia ou para lá da periferia, sem nenhuma infraestrutura. Aqui tem tudo. Aqui ela está perto do emprego, e se ela está desempregada, ela pode ir a pé procurar. Eu quero deixar bem claro para o governo aí, para a sociedade, que a gente quer pagar, entendeu? A gente quer trabalhar para poder pagar o que é nosso, entendeu? Que é uma moradia digna. Mas o despejo pode acontecer a qualquer momento. E quase sempre o confronto é inevitável. A gente não quer conflito. Nós estamos querendo uma solução. Só que nessas aí vem os guardas da GCM, vem tacando spray de pimenta, e aí no spray de pimenta a gente reage. Eu mesmo sou um que reage. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo informou que nos últimos 5 anos foram mais de 13 mil operações relacionadas à moradia. E que fatos isolados de violência não podem comprometer a imagem da corporação. A Prefeitura de São Paulo diz que atendeu a 150 mil famílias nos últimos anos e que desapropriou 53 imóveis abandonados no centro da capital, que serão transformados em moradia popular. Nos próximos 4 anos, de 2012 a 2015, o governo do estado vai investir 7,9 bilhões de reais, 90% a esse tipo de atendimento. A gente ia sozinho para debaixo do viaduto, encontramos mais pessoas igual a gente, isso deu um certo conforto. Aqui eu uno a minha família, aqui é onde eu tenho carinho dos meus filhos, onde eu passo carinho para eles. A gente é trabalhador, é honesto, tem uma profissão. Você saber que você pode sair de manhã e voltar à noite, você tem um lugar para você descansar, é tudo. Se fosse um cômodo que falasse assim, ó, cabe você e seus filhos, para mim é o suficiente. E a gente tem que se endividar com uma coisa que a gente está vendo que é preciso, não coisa por ambição. Nós ainda vivemos um país que em alguns aspectos reproduz lógicas do apartheid social. A gente ainda vive um país que está no século retrasado em termos de como ele trata as suas desigualdades sociais. O recado serve de alerta. Onde tiver moradia, a gente vai morar. Por isso, o despejo não vai acabar com novas ocupações. Porque enquanto esta multidão não tiver moradia, as ocupações vão continuar. E novos despejos também.